Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros na residência em Águas Compridas. Ladrões assaltam e matam jovem a bala no Arruda. Rapaz tomba sem vida baleado em caixa d'água. Casal de namorados assassinado a tiros na convenção de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 assassinatos no estado. 3 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 886 homicídios, sendo 521 no interior e 365 no Grande Recife. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse, com uma tatuagem no braço esquerdo em nome de Jones Davi, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Estrada Velha, comunidade Cristo Rei, pertinho da BR-101 Sul, no bairro da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. Um homem de 45 anos de idade que conduzia documentos em nome de Marcos Irapuã Santana da Silva foi morto com disparos de arma de fogo no rosto, e o corpo encontrado no terreno de uma escola estadual na Avenida General Manuel Rabelo, no centro, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Um adolescente de 17 anos morreu baleado quando tentava assaltar um policial militar que estava à paisana e teria reagido no bairro do Cajá, em Carpina. O comparsa do elemento conseguiu fugir e abandonou uma motocicleta em que os dois estavam. Ao lado do corpo do menor foram encontrados vários celulares e também um revólver calibre 38. O corpo da vítima foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Eleomar Pereira da Silva, um jovem com 20 anos, residente na Rua 1, no bairro Bela Vista, em Ribeirão, foi assassinado com disparos de arma de fogo numa escadaria da passarela na Praça Severino Ramos, em Ribeirão, na Mata Sul do estado. O suspeito do crime, um tal de Mago de Escada, e o mandante, o autor intelectual, teria sido um tal de Pelé. O corpo de Eleomar Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O comerciante Vadisson Ferreira de Andrade, 25 anos, residente na Rua Sociólogo Betinho, do loteamento Cidade Alta, em Caruaru, no Agreste do estado. Ele estava vendendo cigarros contrabandeados quando foi morto a bala no Parque 18 de Maio, em frente à Casa da Cultura João Condé, na feira de cigarros lá em Caruaru. 2 homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e cometeram o crime. Um agricultor morreu afogado num açude pertinho do fórum da cidade de Caetés, no Agreste do estado. Silvonaldo da Silva Feitosa tinha 25 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. 2 elementos tidos como da mais alta periculosidade, acusados de assaltos, sequestros e até homicídios, foram presos por militares do 10º Batalhão da Polícia Militar. A prisão aconteceu na PE 85, em Cortês, na Mata Sul do estado. Os elementos identificados como pirata e cego, esses caras, inclusive, em janeiro deste ano, eles teriam matado um rapaz conhecido como Reco Reco. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia Militar impede assalto à agência bancária a partir de sequestro de família e funcionários em Timbaúba. Os detalhes com a repórter Marcela Maranhão. Um casal de bancários e seus 3 filhos foram vítimas de um sequestro na cidade de Timbaúba, na Mata Norte do estado. Eles estavam em casa quando foram surpreendidos por um grupo de criminosos.
O carro de uma das vítimas foi usado para transportar a família, que foi abandonada pelos sequestradores no município de Igaraçu, região metropolitana do Recife. De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Mário Canel, um dos suspeitos foi preso em Timbaúba e encaminhado à delegacia. Ele foi encontrado nas imediações da casa onde mora a família vítima do sequestro. Recebemos um telefonema através de um dos parentes da vítima que tinham percebido uma movimentação estranha de um veículo próximo à residência. De imediato, o policiamento se deslocou ao local referido, identificou o suspeito, conseguiu detê-lo juntamente dentro de um veículo e, percebendo a movimentação estranha dentro da residência, a gente isolou o local, aguardamos o policiamento e fizemos a entrada. Dentro da entrada só foram localizados os celulares pertencentes às vítimas e foi percebido também a ausência de um veículo. Confirmado o sequestro, montamos bloqueios, mantivemos contato com a central CIODES de Recife para que também fosse realizado, fechamos as saídas das principais cidades e realizamos as incursões. Posteriormente, recebemos um telefonema informando que eles haviam sido liberados. O policiamento foi até o encontro deles, realizou a escolta até a delegacia, onde eles foram ouvidos. O coronel acredita que a real intenção dos criminosos era conseguir informações com as vítimas para praticar outro tipo de crime. Um grande indício era que eles pudessem conduzir as vítimas até os estabelecimentos bancários. De posse dessa informação, a Polícia Militar montou bloqueios também próximo aos estabelecimentos bancários. E notando a presença da polícia no local, eles se intimidaram e soltaram as vítimas. A polícia continua em diligências para identificar e localizar os outros envolvidos no sequestro. Marcela Maranhão para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estão aniversariando hoje Rafaela e Trielle. São sobrinhas de Sônia, Soninha do Alto Santa Isabel em Casa Amarela. Flávio do Alto Zé do Pinho também está aniversariando. A festa será na casa de Sila, com a participação de Pio Palito e a esposa Thaís, lá do Alto do Eucalipto. O professor Rivaldo de Abreu Lima está aniversariando. Quem vai organizar a festa é a esposa dele, também professora Valdete, juntamente com as filhas, o Arla e o Edla. Isso, com a participação também dos netos do casal, Pietro e Lorenzo, e ainda o pai do professor Rivaldo, o senhor Pedro Tempero, que é estabelecido no Nobre em Paulista. Os peladeiros Sérgio, Léo, Careca e Galego são do time independente da Campina do Barreto, cujo presidente é o sargento Leonardo Léo e o diretor Heriberto, conhecido por Beto. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Valdeci Mendes Cavalcante, os sargentos Antônio Matias da Silva, Jurandir Aureliano de Castro, Manuel Cordeiro de Melo e Rosival de Lira Lima. Os cabos Israel Felipe Santiago, Manuel Lopes de Melo e Williams Kumaru da Silva. E quem também está aniversariando hoje é a deputada estadual Priscila Krause. Ladrões assaltam e matam jovem à bala no Arruda. Jovem assassinado a tiros na residência em Águas Compridas. Rapaz tomba sem vida baleado no bairro de Caixa d'Água. Casal de namorados assassinado a tiros na convenção de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão ligadinhos aqui na Rádio Jornal Num de Pontas de Pedra e Ana de Lolita em Carne de Vaca. Também sintonizados na Jornal Capoeirista, Mestre Açougueiro em Afogados, o comissário Paulo Xuxa, o vigilante Sopa do Hospital Barão de Lucena, Alexandre motorista e o vizinho dele, Mazinho do Caldo de Cana, lá em Camaragibe. Também estão ligados na Jornal Manuel Biratá do Cordeiro da Funerária Caminho da Paz e Moura do Mercado das Flores em Santo Amaro. A rapaziada, os porteiros lá
do HR. Aqui no HR os porteiros estão sempre ligados com a gente. O Roberto, Ana, Diogo, Antônio, Wagner, Graciele e Passarinho. E também os taxistas Ângelo Barbosa e o Moco na rampa de pediatria do HR. Outro taxista também lá em Águas Compridas, Luiz Bigode e o comerciante Zé do Sal. Ramos Gaudêncio está lá em São Lourenço da Mata. Em Águas Belas, no agreste do estado, um homem de 45 anos foi preso pela PM após denúncia de uma sobrinha dele de 18 anos que alegou que o tio teria palpado as partes íntimas dela. Um ônibus da empresa Veracruz que fazia a linha UR11 Barro foi assaltado ontem pela manhã na rua Vicente de Carvalho, pertinho da caixa d'água na comunidade da UR6. 2 homens armados de facas peixeiras roubaram dinheiro da renda. Um elemento foi preso em flagrante por tráfico de drogas no campo do Cacique, comunidade do Cardoso, no bairro da Madalena. Igor Luiz da Silva, de 22 anos de idade, ele mora na rua Severino Pessoa, lá na Madalena, e com ele a polícia apreendeu dinheiro e também 14 Big Bigs de maconha. Um jovem identificado apenas como Lucas, também conhecido como Luquinha, 21 anos de idade, foi agredido a facadas na Serra da Boa Vista, em Pubi, no interior do estado, e o suspeito da tentativa de homicídio, Antônio Carlos da Silva, foi preso em flagrante. Emerson Henrique da Silva, jovem com 20 anos de idade, residente na rua George Medeiros, no bairro Guarani, em Timbaúba. Ele foi agredido a bala por um sujeito lá identificado apenas como bebê e foi socorrido no hospital local. Uma adolescente de 14 anos foi baleada próximo ao cemitério Morada da Paz, em Paulista. Estava dentro de um BRT com outras pessoas, sentada lá nos fundos do ônibus BRT da linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, quando foi baleada no rosto por um elemento desconhecido que conseguiu fugir. A adolescente foi levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e de lá removida para o HR. Alexandre Gisnaldo da Silva, jovem com 18 anos, residente na rua Rio de Janeiro, em Toritama, no interior do estado. Ele foi agredido a bala na residência dele por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. A doméstica é Nilda Luiza da Silva, com 54 anos de idade. Esta residente em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, foi atacada por um cão e foi mordida nos lábios pelo animal. Nilda Luiza da Silva foi socorrida no Hospital da Restauração. Carlos Augusto Rodrigues de Almeida, residente na rua Horizontina, no bairro da Mangueira. Ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo na barriga, num atentado praticado por um elemento desconhecido. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Curado, Carlos Alberto Rodrigues de Almeida foi removido para o Hospital da Restauração. Saulo Urbano de Lima, um rapaz com 36 anos, residente na Rua da Escada, na Várzea Fria, em São Lourenço da Mata. Ele foi baleado na região do tórax quando jogava dominó na casa de um vizinho. Um elemento desconhecido se aproximou dele e efetuou os disparos. Saulo Urbano de Lima foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Um homem com cerca de 53 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi agredido com pauladas na cabeça e sofreu afundamento de crânio. Essa tentativa de homicídio aconteceu na Rua da Amizade, em frente à creche do Amaral, em Santo Amaro. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida no Hospital da Restauração. Ana Maria de Barros, de 31 anos de idade, residente no Cabo de Santo Agostinho, foi agredida com pauladas por uma pessoa cuja identidade não foi informada e foi socorrida no Hospital da Restauração. Um homem com cerca de 45 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, com a tatuagem de um escorpião no peito, ele foi agredido a pauladas na linha do trem, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, por um sujeito cuja identidade não foi informada, e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 10 homicídios em Pernambuco. Foram 3 que ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. Este ano no estado já foram registrados 886 assassinatos, sendo 521 no interior e 365 no Grande Recife.
Cleudes da Silva Andrade, uma senhora de 59 anos, residente na Rua Projetada, bairro São Cristóvão, em Arco Verde. Ela sofreu queimaduras num acidente com álcool, foi levada para o hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o HR. Jairo Gomes Farias, um homem com 46 anos de idade, residente na Rua da Glória, no bairro da Boa Vista, foi brutalmente espancado. Se envolveu numa briga, levou uma camada de pau e foi socorrido no HR. Um morador de rua, um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, ele foi brutalmente espancado no bairro de São José por um elemento cuja identidade também é desconhecida, e ele, a vítima, deu entrada no Hospital da Restauração. Eliel José Salles, com 28 anos, residente no bairro do Jordão, foi atropelado nas mediações do Segundo Jardim, no bairro de Boa Viagem, por um veículo não identificado e ficou muito machucado, sendo socorrido no HR. Severina José da Silva, de 40 anos de idade, residente na segunda travessa da Rua Bernardino Fonseca Lima, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Ela caiu de uma ribanceira, caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros, ficou bastante machucada, a senhora Severina José da Silva, e foi socorrida no Hospital da Restauração. Ismael Gitai dos Santos, um rapaz de 30 anos de idade, residente na Avenida Conde da Boa Vista, ele sofreu uma queda, um tombo, ficou bastante machucado e foi socorrido no Hospital da Restauração. A senhora Rubenita Pereira da Silva, com 84 anos de idade, residente na Rua São Francisco de Assis, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, sofreu um tombo. A idosa caiu, ficou bastante machucada e foi socorrida no Hospital da Restauração. Messias dos Santos Silva tem 18 anos de idade. Ele mora no sítio Agrovila, em Lagoa do Carro, interior do estado. Ele trafegava de motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado, bastante machucado. Ele foi socorrido na emergência do HR. Maria José da Silva, de 31 anos de idade, residente na Rua 6, em São Joaquim do Monte, sofreu um tombo, uma queda, ficou machucada, sendo levada para o hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o HR. Estão também sintonizados na Jornal Seu Lourenço, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele, que é avô de Ailton, que mora na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo Paulista. Tião do Bar e a esposa Silvia estão lá na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. O sargento Valdecio Guará, lá no Jardim Paulista Baixo, em frente à UPA, inclusive o Wilson da Barraca também está lá. O vigilante Jamir, é o conhecido Mima, trabalha de porteiro no condomínio Morada das Palmeiras, em Boa Viagem, e mora por trás da igreja Nossa Senhora do Ó, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Ele e a esposa Cristiane, ligados na Jornal. No distrito de Taboleiro, em Água Branca, estado de Alagoas, comendador Fabrício Polciano, ele e a esposa Rosa e os filhos Felipe e Ana Clara. O comissário Sejão, da DPCA da Madalena, mora em Passarinho, no Recife, todos sintonizados aqui na Jornal. No Jardim Atlântico Olinda estão lá Irapuã Bezerra, Igor da Arca de Noé, o comissário Sodrel Barra Pesada, lotado na Delegacia do Jardim São Paulo. Tem também Fernando Corretor, e Ercílio está na primeira etapa de Rio Doce, em Olinda. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros na residência em Águas Compridas. Misael Ramos Moreira Reis, com 26 anos, residente no Córrego do Abacate, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ele foi assassinado ontem à tarde com disparos de arma de fogo no quintal da residência dele, crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que ele já estaria sendo ameaçado de morte. O corpo de Misael Ramos Moreira Reis foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os policiais da Força Tarefa do DHPP. Ladrões assaltam e matam jovem à bala no Arruda. A vítima, Sebastião Afonso Feitosa, com 26 anos de idade, residente na Rua Zeferino Magra, no bairro do Arruda. Ele foi assaltado e baleado ontem por volta das 7 horas da noite, na Rua das Moças, lá no Arruda. 2 marginais roubaram o celular dele, mandaram ele correr e atiraram friamente nas costas do rapaz, que morreu, mas chegou a ser levado para a emergência do Hospital da Restauração. Chegou a ser operado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Sebastião Afonso Feitosa foi removido para o Instituto de Medicina Legal.
Rapaz tomba sem vida, baleado no bairro de Caixa d'Água. Michel Alves Barbosa, com 28 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, ele tombou sem vida, baleado na Avenida Leopoldino Canuto de Melo, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. A única informação que o crime foi praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. O corpo de Michel Alves Barbosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Casal de namorados assassinado a tiros na convenção de Beberibe. A jovem Fernanda Moraes Bento da Silva, com 19 anos, residente na rua Maria Dite, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, e o namorado dela, um adolescente de 16 anos, foram assassinados ontem por volta das 8h30 da noite com disparos de arma de fogo. Foram tiros de pistola 380 e os 2 morreram na rua Oriol de Holanda, em Beberibe, bem pertinho da Praça da Convenção. 2 elementos se aproximaram do casal e cometeram o crime. Os corpos de Fernanda Moraes Bento da Silva e do namorado dela, o adolescente de 16 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, que continuam investigando o caso. Pelo menos até agora, nenhuma linha de investigação foi apontada. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.